Bom, nesse sentido, a tua secretaria trabalha para dar condições a estas organizações não governamentais para que elas possam levar a bom termo essa proposta. Por exemplo, nós criamos o marco das OCIPs, né? Que tu mesmo... Isso é um negócio importante. Tu mesmo tivesse a oportunidade de cobrir na época todo o processo. O Rio Grande do Sul hoje tem uma legislação, vou dar 2 exemplos, uma legislação altamente moderna que permite, ao invés do Estado, né, na sua estrutura cara, pesada, antiga, abrir lá em entidades sociais, organizações, desde creches, asilos, centros sociais, sistema prisional. Hoje se romperam todos os dogmas sobre isso. Ele contratualiza com o setor privado, com ou sem fins lucrativos, né? Agora o Estado está lançando o processo de uma PPP para um complexo penitenciário lá em Canoas. Nós vamos ter 3 mil apenados, um sistema altamente moderno, totalmente gerenciado pela iniciativa privada, onde o Estado vai se desincumbir de todo esse processo de burocracia pública e contratar do setor privado a vaga pelo preço da vaga, discutido, né, por um contrato de longo prazo, né, não vai ter problema de toda essa carga da previdência pública, todo esse processo político que envolve o servidor público, assim por diante. Não, é um processo transparente, se você sabe quanto custa o serviço. E no mundo da área social, você tem o processo das OCIPs. O Centro Social da Vila Cruzeiro, por exemplo, vai ser gerenciado pelo OCIP Pensamento Digital. Seleção pública, a contratação é feita de maneira transparente, o contrato determina todos os serviços que têm que ser prestados por essa organização, há um controle do Estado, um acompanhamento, há uma parceria permanente. Eu acho que esse é um caminho. Isso foi uma realização do governo da governadora Ieda, liderado pela Secretaria de Justiça, e que abre um enorme campo de possibilidades para o Estado focar nas áreas fins, focar em relações com pessoas jurídicas, em contratos, né, e não mais crescer de maneira desordenada, né, sem um planejamento e, vamos dizer assim, criando estruturas que no fundo geram enorme burocracia e pouco resultado. Aliás, esse sistema das OCIPs é uma coisa, enfim, das mais modernas que existe no mundo, mas quando da aprovação, eu me lembro, tu fizeste aí a defesa muito contundente, com transparência, explicando o que eram as OCIPs. Poxa vida, teve gente, sobretudo nos meios políticos, na Assembleia Legislativa, que era contra por uma questão ideológica, dizendo o seguinte: todo e qualquer serviço tem que ser funcionário público. Quando é que nós vamos avançar? Quando é que o Rio Grande do Sul vai poder pensar? Conseguimos, né? A Assembleia acabou aprovando, foi uma grande vitória do Estado, mas quando é que os meios políticos como um todo vão se dar conta, Fernando, na tua avaliação? Poxa, vamos apoiar o que é bom. Vamos apoiar, enfim, nós estamos na oposição, o papel de oposição é ser oposição, mas vamos apoiar aquelas propostas que são interessantes, que são modernas. Olha, ainda há uma certa cultura no setor público, no setor político, de que para que um serviço seja público, né, ele deva ser gerenciado diretamente pelo Estado e pela estrutura de funcionários públicos. Tá? Como se a estrutura de funcionários públicos também não contivesse um elemento privado, que é o interesse da corporação, daquelas pessoas. Por que aquelas pessoas ou aquela corporação deve ter o monopólio, né, que no fundo é um monopólio privado, do exercício da gestão daquele serviço, né? E aliás, que é um monopólio mesmo, não é concorrencial. Você não pode descontratar uma repartição pública, você não pode descontratar um funcionário com estabilidade no emprego, né, prestando ele um bom ou mau serviço. A sociedade não tem nenhuma defesa contra esse sistema. A sociedade fica refém de um sistema corporativo, um sistema que cria um monopólio jurídico sobre um emprego, independente do resultado que ele produz, independente da necessidade desse emprego. O Estado vive situações, às vezes, caóticas, ou seja, um certo tipo de profissional não é mais necessário. Não há uma relação com a pessoa, mas aquela função, aquela habilidade profissional não é mais necessária, mas o Estado criou uma amarra jurídica por 30, 35 anos e não pode desfazer esta amarra jurídica em detrimento do interesse público. Então é um interesse privado daquela pessoa que detém este monopólio jurídico, administrativo, institucional contra o interesse público. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos, eu sou otimista hoje, eu acho que nós avançamos muito. Tu achas que
dentro desse sistema, que é um sistema atrasado, antigo. Eu diria até que esse sistema, muitas vezes, no Brasil, ele é pré-imperial até, eu diria. Nós temos amarras que são diante do império. Tu acha que nós estamos evoluindo? Acho que nós estamos evoluindo. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante, né? Eu acho que o setor público, ele tem no setor público estatal, direto, com carreiras de Estado, capaz de formular políticas públicas de maneira inteligente, ele tem uma enorme importância, deve ser valorizado, deve ser bem remunerado, né? O Rio Grande do Sul tem carreiras de Estado fantásticas, que devem ser carreiras de Estado, formuladoras de política e cumpridoras de funções de Estado, as funções judiciárias, as funções de polícia, as funções de brigada militar, as funções de arrecadação, de fisco. O que eu coloco é que o processo de prestação de serviço público, ele deve ser contratualizado, né? Eu acho que quanto a isso já tanto é que, por exemplo, agora no tema da PPP, do presídio, em Canoas, não houve grande divergência. Inclusive lá estava o Jairo Jorge, que é do PT, a governadora da Cruz, do PSDB. Houve um consenso, o próprio candidato Tarso Genro declarou que, se for bom para o Rio Grande do Sul, manteria num eventual governo seu no Estado. Então, acho que nós podemos avançar. Hoje mesmo, sobre a legislação de OCIP, eu não vejo grande polêmica mais, né? Não tem. Acho que não vejo grande polêmica, né? Porque custa mais barato. Vou dar um exemplo da FASE, que eu sempre dou. A FASE é uma instituição que hoje tem um custo per capita mês de mais de R$7.000 por adolescente. Quer dizer que um adolescente custa por mês, um interno da FASE, R$7.000. Quanto é que ele custaria se fosse feito por uma OCIP, por exemplo? Olha, se nós contratualizássemos, esse valor poderia cair aí abaixo de R$3.000, né? Tranquilamente. Poderia cair abaixo de R$3.000. Por que custa R$7.000, mais R$7.000, quase R$8.000? Porque tem o peso de uma burocracia muito ineficiente. Mais um dado, a Associação dos Hospitais, Casa de Saúde do Rio Grande do Sul, deu um dado aí recentemente, aqui no programa, um paciente do Grupo Conceição custa 4 vezes mais o que custa no Mãe de Deus, no Moinhos, em outros hospitais da rede privada. Eu divulgo um dado, quer dizer, se nós somarmos o que custa a licença-prêmio, só a licença-prêmio, que na minha opinião é algo completamente descabido, né? A licença-prêmio custa para o Estado R$163 milhões ano. Se você contar o custo dessas horas, né, de todos esses dias, são 3 meses a cada 5 anos, de férias além das férias, que é simplesmente um privilégio. Não há nenhuma razão, não há nenhuma lógica nisso, a não ser um privilégio. Se tu tem um custo, se você somar isto, de 163 milhões ano, dava para construir 15 unidades prisionais para 330 apenados, né? Então, quer dizer, esse sistema não pode funcionar. Você não pode ter instituições de Estado que tem 10 a 15% de licença à saúde permanentemente. Quanto é que custa isso? Não é culpa deste ou daquele funcionário, deste ou daquele partido, não é culpa de ninguém. O modelo institucional, o modelo de gestão é condenado, é antigo, é ultrapassado. Então, a contribuição que esse governo deu no sentido de iniciar um processo de modernização é bastante relevante. Eu acho que, oxalá, isso seja seguido pelas próximas administrações no Rio Grande do Sul. Eu vou intervalo comercial e a gente volta só para fazer o fechamento do programa. Eu estou conversando hoje com o secretário estadual de Justiça e Desenvolvimento Social, Fernando Schiller. Já voltamos.